Você vai pegar a sua Bíblia aí e vai abrir livro de Gênesis, no capítulo 25. Livro de Gênesis, no capítulo 25, você vai pegar no versículo 24. Gênesis 25, 24. A Bíblia ensina assim: cumprindo-se os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, e por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu, perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um guisado quando, esmorecido, veio do campo de Esaú. Em algumas traduções diz cansado. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido, cansado. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, tua palavra está aqui, Deus, diante de nós. Pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, nessa hora, a compreender aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, Senhor, nessa terça-feira. Que o Senhor abençoe o teu povo. Abençoe, Deus, para que a palavra que seja ministrada, como sempre, seja de Deus e não de homem. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu não sei quantos de vocês, mas imagino que muitos de vocês, se não todos de vocês que me ouvem, em algum momento já quiseram pegar algum atalho na vida. Quiseram chegar mais rápido em algum lugar. Eu lembro uma vez que eu queria chegar num lugar bem novo. Tive ter uns 11 anos, 12, 13 de idade, por aí. E eu lembro que eu estava num caminho, ia passar por aquele caminho, eu precisava chegar no lugar, eu precisava chegar no final daquele caminho, para poder subir o morro, para poder ir onde eu queria. E aí o que eu pensei? Eu pensei o seguinte: olha, em vez de eu ir até lá para esperar chegar no início do caminho e subir, eu vou subir o morro direto, que eu já vou cortar o caminho por aqui. Coisa de criança. E aí quando eu pensei, vou subir o morro direto e vou chegar lá, eu comecei a subir um morro e comecei a escalar aquele morro. Só que não era um morro tão baixinho. E quando eu comecei a escalar aquele morro, chegou uma hora que comecei a ficar com medo e achei que eu não iria conseguir. Quando eu olhei para baixo, eu pensei: se eu cair, eu vou me quebrar todo agora. Mas agora eu não consigo nem descer, porque eu tenho medo, e não consigo nem subir mais. E eu fiquei no dilema, não sabia se descia e me esborrachava menos, ou se eu tentava subir e cumprir o meu objetivo, que era cortar caminho. Final das contas, eu resolvi ser teimoso e subir mais. Graças a Deus e os anjos que deviam estar em volta de mim, que nada me aconteceu e eu consegui chegar. Mas quando eu cheguei no alto daquele morro,
e que eu cheguei naquela rua, eu pensei uma coisa: nunca mais eu faço isso na minha vida. Então eu tive que aprender a duras penas que eu não poderia tentar fazer atalhos na minha vida para poder tentar chegar a um lugar de promessa, ou a um lugar que eu queria chegar. E aqui a gente vai aprender sobre, na verdade, lugar de promessa. Tem muita gente que acaba tentando trilhar caminhos que são caminhos mais fáceis para chegar a lugares aonde Deus quer colocar. Então, quando Jesus ele nos chama para chegar no nível da vida eterna. Quando Ele nos chama, Ele tem promessas grandes para nós, coisas que vão se cumprir aqui nessa terra. A palavra de Deus ensina para a gente que nós comeremos do melhor dessa terra. Então a promessa dele não é apenas lá, quando nós estivermos com Ele na glória. Lá é o ápice dessa promessa, mas essa promessa de Deus, ela começa agora, vida e vida em abundância, até a eternidade. E comer o melhor dessa terra também, de tudo que nós temos vivido, experimentado aqui, Deus quer trazer coisas maiores e melhores sobre nós. E a maior prova de que Deus quer nos dar uma grande promessa é quando Ele entrega o penhor da herança. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o penhor da herança. O que significa isso? Que o Espírito Santo, quando ele é entregue, ele é a primeira parcela que é entregue para poder dizer assim: olha, eu estou garantindo aqui que eu vou te entregar uma promessa. Quando você vai comprar alguma coisa, quando você vai fazer algum negócio com alguém fala assim: olha, até te vendo, mas eu te vendo se você me der primeiro uma parcela, ou primeiro você me der uma entrada. Então Deus, para poder dizer para nós: olha, o penhor da herança é o meu Espírito, e para garantir que eu vou levar vocês para a eternidade, e que eu tenho um plano maior, eu vou entregar e derramar o meu Espírito sobre a vida de vocês, para que vocês saibam, aquilo que eu tenho para vocês é muito grande. Então por isso que nós temos que caminhar e acreditar nessa palavra até o fim. Então Deus nos chamou para poder vivermos as suas promessas, para poder chegar aos lugares que Ele preparou para mim e para você. Mas sabe de uma coisa que pode tentar atrapalhar a promessa de Deus na nossa vida? É quando o nosso caráter ele não está totalmente ajustado. Nessa semana, falando com algumas pessoas, eu usei o texto de 1 Timóteo, no capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3 faz uma série de recomendações para aquele que deseja o episcopado, ou para aquele que deseja o diaconato. E de todas aquelas orientações, todas aquelas características que existem ali, para que se exerça um ministério de excelência, fica claro de que a grande, imensa maioria deles não trata de talento, não trata de capacidade, mas trata de caráter. Porque uma pessoa muito talentosa, sem caráter, ela vai perder promessas. Ela tem promessa, ela tem oportunidade de chegar a um lugar melhor, mas porque ela não tem caráter, o caráter dela não está ajustado, conforme a imagem de Cristo, ela acaba se perdendo no meio do caminho. Então as outras pessoas que olham, vão dizer assim: olha que homem de Deus, olha que mulher de Deus, mas quando caminharem junto vão descobrir o caráter, e quando descobrir o caráter não vão querer mais caminhar junto. Agora você pode conhecer alguém também que tem um talentozinho só, mas tem caráter, é constante. Certamente essa pessoa vai encontrar a médio e longo prazo pessoas que vão olhar para ela e vão admirar por tudo aquilo que ele tem feito, por tudo aquilo que ele tem falado, pelo caminho que tem conduzido, e certamente esse chegará ao lugar da promessa, porque o caráter sustenta o nosso caminho, o caráter nos dá espaço para chegar ao lugar que Deus preparou para a gente. E quando a gente olha para os textos da Bíblia aqui, a gente vai perceber que a história de Esaú e de Jacó é uma história que vai mostrar que Esaú é alguém que tem o caráter um pouco atrapalhado. Aqui é um evento, mas para frente existe outro evento também que ensina uma coisa. O versículo 34 e 35 do capítulo 26 diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Então Esaú, na hora de escolher esposa, ele escolhia de fora do povo. E isso era amargura para o coração de seus pais. Porque ele não guardava lei, não guardava palavra, não guardava direção, mas o que ele sempre queria fazer era aquilo que dava na sua cabeça. Então era alguém que não se preocupava com a promessa que ele tinha. Então tinha uma promessa a Abraão, a Isaque e a Esaú.
porque Esaú era o primogênito. Só que Esaú, ele já não consegue mais olhar e entender, olha, o pai fez uma promessa, e eu preciso conservar essa promessa também sobre a minha vida. Ele não conseguia perceber isso, e é por isso que ele não se preocupa mais tanto com as promessas de Deus. E aí ele faz o casamento dele do jeito que ele acha melhor. Ele faz a associação dele do jeito que ele acha melhor. Ele se compromete com algumas coisas das quais Deus não mandou do jeito que ele acha melhor, porque ele não está preocupado com a promessa de Deus, mas ele está preocupado apenas em satisfazer a sua vontade daquele momento. E aí a Bíblia conta que esse Esaú, que lá na frente também revela esse caráter, mostra que ele já dava sinais de que ele era alguém que tinha algumas dificuldades. No versículo 29, do qual lemos, percebemos que Esaú ele vai caçar, e quando ele volta da caça, ele volta cansado. E a palavra de Deus ela vai mostrar para a gente então que ele estava num campo, caçando, como era de costume, e ficou cansado. Por que isso acontece? Tudo aquilo, em tudo aquilo na nossa vida, que nós empregamos o nosso esforço, que nós empregamos a nossa dedicação, isso em algum momento pode trazer cansaço. Alguém pode se sentir cansado de estar em determinado ministério. Alguém pode se sentir cansado de liderança. Alguém pode se sentir cansado porque tem muito tempo fazendo a mesma coisa. Pode se sentir cansado daquele trabalho. Pode se sentir cansado até do filho, da mulher, da esposa. Nesse tempo de quarentena, a gente está mandando os filhos passear, as mulheres passear, os maridos passear, porque não aguenta mais em casa. Tempos em que quando nós olhamos para a vida das pessoas, a gente vai perceber que o cansaço ele pode acontecer. Tem gente que cansa de trabalhar, tem gente que cansa de ficar parado. Seja como for, tudo que se faz durante muito tempo ou que não se faz, cansa. E o que acontece aqui? Esaú agora estava cansado. E justamente nos momentos em que nós estamos mais cansados, mais debilitados, é um momento onde vem uma grande oportunidade de encontrarmos caminhos mais fáceis na nossa vida. Então, seja no trabalho, seja na sua família, seja onde for, toda vez que você se sente cansado, é uma oportunidade que você está... É uma oportunidade para que o inimigo, na verdade, ele tente você em algum aspecto, em alguma situação. Então qual é o campo na tua vida que está te deixando cansado? Qual é o campo da tua vida que depois que você vai para lá, você volta sem energia, você volta sugado? Às vezes é assim com a gente vai para alguns lugares e quando chega em outros lugares já está sugado, já está cansado, já está com menos energia, já não consegue mais fazer como gostaria de fazer. Mas mesmo cansado, eu tenho que saber o seguinte: existem princípios, existem promessas, e o meu cansaço, a minha circunstância, não pode definir que a promessa de Deus, ou melhor, não pode prejudicar o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. E o que nós queremos, como diz, quando nós estamos cansados? Quando a gente está cansado, a gente quer aliviar o cansaço. A gente quer encontrar um caminho que seja um caminho mais fácil. Então ele chega cansado. E quando ele chega cansado, ele estava ali naquele ambiente, está Jacó fazendo uma comida gostosa. Então você pensa, um negócio cheiroso, uma comida. E aí Jacó malandro. Esaú fala, me dá um pouco. Ele podia ter dado, né? Mas ele fala, não, eu te dou, mas se você me der a sua primogenitura. E aí naquele momento, o que Esaú mais queria era se alimentar. O que ele mais queria era comer, era tentar aliviar um pouco do seu cansaço, da sua fome naquele momento. E tem muita gente que acaba escolhendo o caminho mais fácil por aí. Na última pesquisa que eu fiz, tem uma estatística que diz que a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo, ela se suicida. E por que ela se suicida? Porque o caminho mais fácil do que tentar lutar e vencer no meio das dificuldades da vida, o caminho mais fácil é acabar com a vida. O caminho mais fácil é destruir a vida. O
caminho mais fácil é falar o seguinte: olha, eu vou parar de sofrer. Mas já que eu não consigo parar de sofrer, porque eu não consigo encontrar uma direção, porque outras pessoas não fazem aquilo que eu quero que façam, ou porque algumas coisas não acontecem na minha vida, não tenho o emprego que eu quero, eu não tenho a casa que eu quero, não tenho o carro que eu quero. Então, para eu parar de sofrer, vamos fazer o seguinte: eu vou acabar com a minha vida, porque aí eu resolvo isso de uma vez por todas. Então acaba sendo um caminho mais fácil, em que muitas pessoas acabam caindo nele e destruindo a sua própria vida por isso. Perde um relacionamento, perde um namoro, e aí acha que nunca mais vai encontrar uma outra pessoa, e aí tenta ir pelo caminho mais fácil. Por mais estranho que pareça para muitas pessoas, isso acontece muito. Eu conheci dois jovens, dois homens, trabalharam comigo, os dois se suicidaram porque a namorada os abandonou. Então, a que ponto as pessoas chegam quando elas tentam buscar caminhos mais fáceis para elas? Elas acabam esquecendo que existe uma promessa de Deus muito maior, que em tempos de vergonha, Deus sempre tem preparado espaço também para a dupla honra. Pessoas que têm esquecido e não conseguem mais acreditar numa promessa, numa palavra do próprio Deus. Mas eu estou aqui hoje para poder dizer para você: você não foi chamado para ir por caminhos mais fáceis, caminhos perigosos, mas você foi chamado para ir pelo caminho certo, pela direção certa, pelo caminho que Deus trilhou sobre a sua vida. Ele tem um caminho de bênção para você, mas Ele quer que você entenda o seguinte: não saia da rota, não saia de onde eu te coloquei. Acaba sendo tentado a tomar decisões que são decisões ruins. O prato estava ali, a oportunidade estava ali, e Jacó oferece: olha, quer? Então me dá a tua primogenitura. E Esaú tinha o poder de escolher, e naquele momento ali, ele pensou: para que me serve a primogenitura, se eu estou quase morrendo? Um exagero. Tem muita gente na vida também que está assim, está passando por um problema, mas está fazendo tempestade em copo d'água. Já passou por problema, mas muito maior na vida. Se parar e olhar para trás, já passou por situação que nunca imaginou que poderia passar. Aí hoje está passando por uma coisa assim, ou um pouco maior, mas ainda não é aquilo tudo que você já experimentou e já está achando que o mundo está acabando. Em nome de Jesus Cristo, se levanta, se põe de pé. A palavra de Deus sempre mostra isso para a gente. Deus, quando ia chamar alguém para poder falar com eles, falava assim: se levanta e se põe de pé, que eu falarei contigo. Deus não fala com ninguém que não consegue se levantar. Deus não fala com ninguém que não consegue se colocar de pé para poder ouvi-lo falar. Então Ele quer fazer uma obra na sua vida, Ele quer fazer uma obra grande na minha vida, Ele quer agir na sua família, quer, mas tem coisas que você faz. Então fortaleça o teu pé, se levanta, porque você não pode ficar prostrado tentando ir por caminhos mais fáceis, mas precisa ir pelo caminho que Deus mandou você ir. Não escolha o teu próprio caminho, mas escolha o caminho que Deus tem, a direção que Ele tem. E aqui ele acaba sendo tentado, Esaú, aí por um caminho mais fácil, e acaba recebendo uma proposta no meio do seu cansaço. É isso que o diabo faz. Na hora em que você se sente mais cansado, em que você acha que as coisas não vão funcionar, o inimigo chega e apresenta uma proposta. Ele chega e apresenta um prato. Ele chega e apresenta uma outra oportunidade, uma oportunidade diferente, uma oportunidade de resolver tudo de uma vez por todas. E essa é a hora que a sua fé vai ser testada, se você de fato está com disposição de esperar pela promessa do Senhor. É a hora que você fala assim: não, eu não vou querer ir pelo caminho mais fácil. É a hora que eu vou querer pelo caminho que Deus tem preparado para mim. Lembra de Jesus? Está lá sendo tentado pelo diabo, pelo inimigo. E quando ele é tentado pelo inimigo, que me chama, uma das partes que me chama mais atenção, é quando o inimigo o leva até o alto do monte e fala assim: olha, os reinos eu te darei, porque era dele. O mundo jaz no maligno. Os reinos eu te darei, se prostrado me adorares. Olha que interessante. Qual que era a promessa para Jesus? É que ele fosse o quê? O rei, o Senhor, o rei das nações.
E aí o diabo chega para ele e fala assim: eu tenho uma oportunidade para que você comece a experimentar essa promessa de ser rei agora. E você não precisa esperar essa promessa para ser rei passando por uma cruz, passando pelo sofrimento. Basta apenas se prostrar e me adorar. E o que era mais fácil? Passar por uma cruz pela vontade de Deus, ou se prostrar e adorar o diabo? Era muito menos dolorido ele se dobrar naquele momento e receber os reinos para ele. Mas Jesus sabe muito bem que atalho não faz não faz chegar na promessa. Atalho não nos leva ao lugar que Deus preparou. Atalho leva a qualquer outro lado. Atalho leva a engano. Mas atalho não leva ao lugar da promessa. O que leva ao lugar da promessa é a cruz, é o caminho, é o tomar a sua cruz sobre si, é o seguir a Jesus, é aceitar o caminho que Ele propõe para nós. Então Esaú, ele é experimentado para saber se de fato ele tem condição de carregar sobre os seus ombros a promessa. E quando chega o dia que você fica cansado no campo, aonde você enfrenta as suas batalhas do dia a dia, é a hora que Deus vai provar se você está com condição de chegar na terra da promessa ou não. E eu espero que você seja desse, que está com condição de chegar até a terra da promessa. O diabo quer nos dar muitas facilidades em troca do que é mais precioso. Ele nunca joga para perder, ele sempre quer entregar algo para a gente em lugar de algo muito maior. E aí às vezes você acha que está levando alguma vantagem, porque olha, você está tendo uma oportunidade de fazer isso aqui. É meio errado, não é tão certo, é ilegal, mas não, eu vou ganhar isso aqui, então eu vou ficar. Aí você, quando começa a ver aquela facilidade, você se aproveita daquilo, mas você esquece que aquilo ali está sendo apenas uma cortina de fumaça que o diabo está tentando jogar no tamanho daquilo que Deus quer te entregar. Nunca aceite uma proposta do maligno sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela sempre vai ensinar para a gente isso, e Esaú, ele vai mostrar pelo seu próprio exemplo que vender a promessa de Deus é um grande problema. Então não venda a promessa por causa do teu orgulho. Não venda a promessa que está relacionada à sua vida sentimental, a partir da sua dedicação à sua família, seu esposo, seu marido. Não venda a promessa de Deus da sua vida financeira tentando negociar a tua vida com Deus através da tua fidelidade. Não venda a promessa do Senhor através de fazer coisas que todo mundo faz, porque todo mundo faz daquele jeito, aí você acaba fazendo daquele jeito também, mas você sabe que está errado. Não venda a promessa por tentar antecipar o relacionamento que está preparado para o casamento ainda no namoro. Não venda a promessa. Não venda a promessa que Deus tem sobre a sua vida, porque quer antecipar as coisas, quer fazer com que as coisas aconteçam antes do tempo. Uma tragédia que o ser humano pode tentar viver é querer experimentar a promessa antes da hora. Antes da hora a gente não está preparado, mas quando chega a hora a gente está preparado. Então espere o tempo de Deus. Receba e viva a promessa de Deus para a sua vida, mas com atitudes que demonstram que de fato você não vai rejeitar a palavra e a vontade de Deus sobre você. Quando você está cansado, quando você estiver se sentindo fraco, você tem que buscar na palavra do Senhor o suprimento de necessidade para você. Eu quero ler para você na Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 40, para a gente encerrar. Livro de Isaías, no capítulo 40, a Bíblia ensina assim para a gente no versículo 29, 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Ele não. Agora, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que se você esperar no Senhor, você vai correr, mas não vai ficar cansado.
Vai parecer que você está fadigado, vai parecer que você está a ponto de entregar os pontos da sua vida. Mas no momento que você achar não consigo mais, sabe o que vai acontecer? Deus vai te sustentar. Deus vai te guardar naquele momento. Sansão, quando tem aquela luta e mata 1000 homens com uma queixada de jumento, ele vai lutando, e chega uma hora que ele fica cansado. Depois que ele mata todos eles, parece que ele vai morrer. E aí naquele momento ele clama ao Senhor, porque ele estava com sede. Lutou sem parar. Ele estava cansado, a ponto de morrer. E ele clamou ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Da terra brotou água. Tanto que virou e começou a se chamar a fonte do que clama. Sabe o que Deus tem hoje para a sua vida? Se você está cansado, no lugar da sua oração é uma fonte que vai jorrar de um lugar que você nunca imaginou, e vai matar a tua sede, e vai dizer para você: continua o teu caminho, se coloca de pé, eu falarei contigo e revelarei ainda todas as promessas que tenho para o lugar onde você vai chegar. A palavra de Deus ensina tudo isso para nós, e nós não podemos parar no meio do caminho daquilo que Ele tem para realizar nas nossas vidas. A águia, em algum momento da tempestade, ela sabe muito bem que ela faz uma coisa. Vem a tempestade lá, e ela sabe que aquela tempestade é muito difícil de suportar, mas sabe o que ela faz? Ela sabe muito bem que quando ela voa e enfrenta a tempestade, e enfrenta o problema, e enfrenta aquilo que vai ser naquele momento muito cansativo passar por ali, sabe o que vai acontecer? Ela sabe que quando ela chegar acima da tempestade, quando ela estiver lá em cima, a única coisa que vai brilhar sobre ela é o sol. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando você enfrentar as tempestades que tem diante de você, e você acreditar que o sol da justiça ainda está brilhando, você está passando apenas por uma tempestade. Você pode estar passando apenas por um momento difícil, onde as nuvens tomaram, escureceram tudo. Você não consegue enxergar o sol, não consegue enxergar a esperança, não consegue enxergar Deus agindo na sua vida, mas continua subindo com asas, não se cansa, vai batendo as suas asas até chegar naquele lugar, porque o sol da justiça não parou de brilhar. O Senhor não parou de cuidar da tua vida, Ele não parou de proteger. A palavra de Deus diz para nós que ainda que uma mãe viesse a se esquecer do filho que trouxe a nascer, diz o Senhor: eu todavia nunca, jamais me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, e os teus limites estão continuamente perante mim. Se a palavra de Deus diz isso para nós, Ele sabe muito bem até onde você aguenta. Ele conhece os teus limites, Ele conhece o teu cansaço, mas Ele está dizendo para você: não entregue a promessa. Não entregue o que eu tenho para realizar na sua vida. Não venda. O diabo pode tentar preparar alguma coisa, mas o que eu tenho, diz o Senhor, é muito melhor para você. Nós vamos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor nesse momento. E se você quiser se colocar de pé na sua casa, se você quiser apresentar o seu coração diante do Senhor, tantos cansaços, tantas dores você tem passado na sua vida, e tem tentado atrapalhar o teu caminho diante do Senhor, você vai colocar isso diante dEle. Você vai dizer para Deus: Senhor, eu estou cansado, eu estou passando por isso, eu estou sendo tentado por isso, eu estou me sentindo sem força para continuar. Eu tenho certeza que a fonte do que clama, ela vai brotar hoje sobre a sua vida. Que o desejo de Deus, que é maior, Ele vai tocar a tua vida no nome de Jesus. Amém? Louvemos ao Senhor. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o de Deus que está por vir.
As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir, e serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei, conta se pode as estrelas dos céus, assim será tua descendência. Levanta, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens preservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Aleluias. O seu coração na presença do Senhor, eu quero orar com você. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, quero apresentar nessa hora o teu filho, a tua filha, Pai, diante de ti. Senhor, talvez se sentindo cansado, Senhor, por causa de algumas situações, de algumas circunstâncias, Pai, se sentindo sem força, Senhor, para continuar o seu caminho, para continuar, Senhor, na direção, Deus, da terra da promessa. Talvez, Senhor, recebendo nessa hora, Pai, nesses dias, propostas, Senhor, do maligno, Pai, no meio do seu caminho. Propostas que Ele sabe que no momento, Senhor, serão prazerosas, mas essas mesmas propostas também Ele sabe que o levarão, Senhor, para o fundo do poço. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá força ao teu filho e à tua filha agora, Senhor, para suportar, Senhor, toda a oportunidade do diabo, superar, Senhor, tudo isso, e acreditar, Senhor, que o melhor caminho que nós temos para poder trilhar é o caminho que o Senhor propõe sobre as nossas vidas. O caminho que o Senhor propõe sobre nós, Ele é perfeito. O caminho que o Senhor quer sobre nós, mesmo que pareça longo, Ele é o melhor. E nós não queremos, Senhor, acelerar o que o Senhor quer fazer. Não queremos acelerar nenhuma promessa sobre nós, mas queremos sim, Senhor, que a Tua promessa aconteça exatamente no dia e na hora, Senhor, que o Senhor entender que é o melhor para a nossa vida. Queremos abrir mão, Senhor, de toda a nossa pressa, de ter aquilo ao nosso dia, ter algo na nossa vida, Senhor, com facilidade, com velocidade. Abrimos mão de tudo isso e entregamos o nosso caminho ao Senhor. E como diz a Tua mesma palavra, confiamos em Ti, porque cremos que o melhor o Senhor fará. A nossa esperança está no Senhor. E se Deus, no meio do caminho, em outra oportunidade, parecer que estamos cansados, faz-nos lembrar de que aqueles que esperam em Ti não se cansam, e nós continuaremos esperando no Senhor, sem nos cansar, porque certamente aquilo que o Senhor tem para fazer há de vir, é em nome de Jesus Cristo. Se você crê nisso, declare, adore ao Senhor. Aleluia! Busca um milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou. Manifesta-te, eu sou, na vida do teu povo, na vida dos teus filhos. Manifesta-te, Senhor, com poder e glória.
forte do que clama, Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, sobre o teu filho, sacia a sede, sacia a fome, dá força para continuar. Aleluia. Oh, glória, glória, glória a Deus. Talvez você que está aí nessa hora nos ouvindo a palavra do Senhor, talvez você esteja cansado dessa vida que você tem levado, uma vida de promessas que o mundo tenta apresentar, amores, ilusões, e você sabe que não dá para continuar mais nesse caminho, nesse mundo. Você está cansado dessa vida, você sabe que o pecado só destrói, está cansado de estar distante do Senhor, sabe que o teu lugar é com Ele. Deus fala ao teu coração, você sabe disso. Eu quero te convidar a voltar para Jesus agora, a se colocar diante do Senhor e reconhecer como Salvador da sua vida, como Senhor da tua vida. Existe uma promessa de Deus preparada e separada para você, e você que escolhe se você vai conservar essa promessa de eternidade herdada pelo sacrifício de Jesus Cristo, ou se você não vai querer essa promessa de eternidade. Você quem decide, mas se a sua decisão é sim, eu abro meu coração para Jesus, Ele está entrando nessa hora e vai cear com você. Você vai repetir comigo uma oração, dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, na Tua presença. Me arrependo dos meus pecados, te reconheço como meu Salvador e como meu único e suficiente Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Seja bem-vindo, bem-vinda à família da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem um anjo do seu lado, o Senhor está do seu lado nessa hora, recebendo a sua vida diante dEle. Que você seja muito abençoado no teu caminho, no nome de Jesus. Antes de eu orar encerrando, só para te avisar, logo depois desse vídeo, se é a primeira vez que você está assistindo, tem um aviso muito importante para você no final dessa ministração aqui, tá bom? Então, no final, você continua acompanhando, não para não, que Deus vai abençoar a sua vida com uma palavra dEle, com uma direção dEle, amém? Pai, obrigado por esse tempo, por esse culto, pela oportunidade de te louvar, de te adorar, pela oportunidade, Senhor, de receber a Tua palavra que nos sustenta. É o pequeno maná do dia a dia, mas é esse maná que nos mantém de pé. Que o Senhor abençoe a vida do Teu povo, cada família representada nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, comunhão e consolação do Espírito Santo, é sobre a sua vida, sobre a sua casa, no seu trabalho. Onde tocar as tuas mãos será abençoado, onde pisar a planta dos teus pés, abençoado será. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe. Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi.